Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou fazer uma dinâmica diferente com vocês, porque hoje eu vou contar uma história muito bonita, que a gente pode utilizar também como uma metáfora, que a gente utiliza muito metáforas dentro da terapia de aceitação e compromisso, e que nos ajuda a trabalhar alguns processos de uma maneira mais lúdica. Afinal, quando a gente conta uma história, é mais fácil da gente conseguir olhar para aquela pessoa da história, para o personagem, e acabar identificando processos da gente através do outro. Era uma vez uma criança que era muito curiosa pela vida, que ela queria saber sempre mais sobre as estrelas, sobre o mar, sobre a floresta. Ela queria saber sempre o porquê das coisas. Era uma criança que estava sempre muito atenta a tudo que acontecia ao redor dela. Ela sempre queria aprender mais e mais. E quem ajudava ela a descobrir os encantos do mundo era o avô dela. Então ela era uma menina muito curiosa e sempre perguntava as coisas para o seu avô, que gentilmente dava algumas respostas daquelas coisas que ele sabia. E aquela menina, que era sempre muito alegre, muito curiosa, muito atenta, um dia perde o seu avô. E quando ela perde aquele avô, o coração dela dói tanto, e ela sofre tanto, que ela começa a pensar alguma maneira do coração dela parar de doer e dela tirar aquele sofrimento dela. Então ela tem uma ideia. Ela decide pegar o coraçãozinho dela e guardar dentro de uma garrafa. Então ela pega o coraçãozinho dela, guarda, coloca bem protegidinho dentro da garrafa e diz: quando essa dor passar, eu tiro meu coração daí. E ela amarra o coraçãozinho dela no pescoço e segue a vida dela. Só que os anos se passam e algumas coisas começaram a mudar. Aquela menina que era sempre alegre, curiosa, começou a perder o interesse nas coisas. Ela começou a enxergar a vida menos colorida, mais preto e branco. Ela não tinha mais interesse em aprender, em saber coisas diferentes. Tudo para ela era meio banal. Ela vivia a vida dela mais no automático, até que ela foi crescendo, se tornou uma adulta. E aquelas coisas que ela tinha aprendido com o avô dela, como aquilo fazia o coraçãozinho dela doer, ela até acabou esquecendo, para não correr o risco do coraçãozinho doer mais. E aí, na sua vida adulta, um dia ela conhece uma outra criança. E aquela criança, curiosamente, lembra muito ela na sua infância. Era uma criança muito curiosa, queria saber tudo sobre tudo, via encanto e magia em cada detalhe na sua volta. E essa criança curiosa começa a querer interagir com ela, começa a querer brincar, começa a fazer perguntas para ela, mas que ela, então como adulta, percebe que ela não sabe mais brincar e não sabe mais responder as perguntas que aquela criança está fazendo para ela. Então ela pensa: já sei, o meu coração deve saber essas respostas. Eu vou tirar ele da garrafa e então eu vou conseguir brincar e te dar essas respostas. Só que quando ela começa a tentar abrir a garrafa, ela não consegue de jeito nenhum. Ela pega um martelo, tenta quebrar e a garrafa não tem jeito de quebrar. Ela começa a tentar puxar a rolha e não tem jeito de abrir. E ela fica tão braba com essa situação que ela joga a garrafa com força no chão e a garrafa não quebra, mas a garrafa vai parar lá nos pés dessa menina. A menina pega a garrafa na mão e pergunta: posso tentar abrir? E a menina pega então a garrafa e, com a maior facilidade do mundo, ela consegue abrir a garrafa e tirar o coração daquela adulta de dentro. E esse livro, chamado O Coração e a Garrafa, ele vai nos falar muito sobre esquiva experiencial,
que é quando, ao entrar em contato com o sofrimento, com a dor, a gente tenta não sentir. Quem nunca se pegou tentando colocar o seu coração dentro de uma garrafa, tentando fugir da dor, tentando se anestesiar de alguma forma? Só que, como a gente fala na terapia de aceitação e compromisso, do outro lado da dor existe um valor. A menina só tinha o coração doendo porque ela amava muito aquele avô. Então, quando ela se desconecta da dor, ela também se desconecta do amor, daquilo que ela valorizava. Então, percebam, quando a gente tenta se anestesiar de sentir a dor, a gente acaba consequentemente se anestesiando de sentir o valor das coisas, a vida, o encantamento e o brilho naquelas coisas que nos importam. Me conta aqui embaixo se tu gostou dessa história e o que tu conseguiu refletir em cima dela. O bacana das histórias é que cada um que conta, pode contar de uma maneira um pouquinho diferente. Eu particularmente fiquei me perguntando, que pergunta será que ela fez para aquela adulta? Quantas vezes no consultório a gente não pergunta coisas que os nossos pacientes, clientes não sabem mais responder? Se tu ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e fica de olho para acompanhar os próximos que vão surgir aqui. Espero vocês!